Fala pessoal, tudo bem? O Diário Automotivo está de volta, e nesse retorno já está trazendo o carro que promete revolucionar o mercado de carros elétricos de entrada. E por que não, também roubar a venda de carros de outros segmentos, como os compactos premium e alguns SUVs de entrada. O Dolphin Mini traz muitos itens de conforto, de segurança e bastante tecnologia para sua faixa de preço. Além, claro, de uma promessa de menor custo de manutenção a longo prazo e bastante economia ao trocar a gasolina pela energia elétrica. Bora pro vídeo! Esse carro foi batizado de Dolphin Mini aqui no Brasil e na América Latina, para tentar aproveitar a onda de sucesso do seu irmão maior, o Dolphin. Na China e em alguns outros mercados, esse carro é chamado de Seagull, que significa gaivota em inglês, mantendo o mesmo tema oceânico de outros carros da BYD. Eu prefiro chamar esse Dolphin Mini carinhosamente de Dolfinho. Apesar das especulações de que esse carro chegaria ao preço promocional de R$ 89 mil, a BYD revelou nessa quarta-feira, dia 28 de fevereiro, que o carro irá custar R$ 115.800, com um bônus de R$ 10 mil de desconto para quem tinha entrado na pré-venda no início dessa semana. Ou seja, quem aproveitou a pré-venda vai pagar R$ 105.800 nesse carro. A frente é muito bonita, na minha opinião. Aqui a BYD parece ter se inspirado um pouco na frente dos Lamborghinis, mas de uma forma discreta. Inclusive, eu acho essa frente do Dolphin Mini mais interessante até do que a frente do Dolphin, já que ele tem um aspecto mais esportivo, menos arredondado. O capô tem formas bem definidas e angulosas, assim como a parte superior do para-choque. Essas duas peças acrescentam uma impressão de volume, algo necessário para uma frente tão curta como essa. Os faróis também possuem um desenho moderno, com projetores em LED para o farol principal e duas assinaturas em LED para cada farol no formato de traços diagonais. Já a parte inferior do para-choque conta com uma área em preto fosco que ocupa quase toda essa região, e também com uma grade bem grande, que até tira a impressão de que estamos vendo um carro 100% elétrico. Embaixo desse capô, nós encontramos um pequeno motor elétrico que produz 75 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque. Mas eu vou dar mais detalhes sobre esse motor quando eu estiver dirigindo o carro. Se você reparar bem, vai perceber que atrás do para-choque existe um pequeno radiador, que serve para o resfriamento do conjunto de baterias. O para-brisas conta apenas com um limpador, economia que também é encontrada no antigo Uno e no Toyota Etios. O curioso é que o carro preto que eu filmei trazia o limpador do tipo Flat Blade, enquanto outras unidades estacionadas traziam o limpador daquele estilo mais antigo, com haste de metal. Aqui na lateral também conseguimos perceber as principais características do Dolfinho, um carro bem curto, alto e com balanços dianteiros e traseiros mínimos. Ainda aqui na lateral encontramos a porta de carregamento do veículo. Ela segue o padrão adotado em todos os carros da BYD e na grande maioria dos carros elétricos vendidos aqui no Brasil. Temos os mesmos tipos de vinco que encontramos no capô, portas e para-choques, e deixam o visual do carro um pouco mais volumoso e mais musculoso também. O fato dessa carroceria ser alta cria a impressão de que as rodas são muito pequenas, principalmente na parte lateral traseira. Porém, é só impressão mesmo, já que essas rodas são de 16 polegadas, e podem ser consideradas bem grandes para o tamanho do carro. Já os pneus são estreitos, com medida 1,75 e tem uma boa altura com o perfil 55. A base das portas traz um vinco com uma seção em preto fosco, que aumenta um pouco essa impressão de robustez e diminui, pelo menos visualmente, a altura das portas. Na minha opinião, as maçanetas das portas ficaram em uma posição muito baixa, principalmente as maçanetas das portas traseiras. Se vocês repararem bem, as maçanetas traseiras estão abaixo das lanternas traseiras e pouca coisa acima do vinco central do para-choque. Na minha opinião, as maçanetas ficariam melhor visualmente se fossem posicionadas escondidas no encontro da porta com a coluna C. Outro detalhe interessante é esse padrão geométrico em baixo relevo que nós também vamos encontrar em outras partes do carro. A parte traseira do carro, apesar de não ser feia, foi o local que menos me agradou nesse carro. O desenho do para-choque consegue passar uma boa sensação de volume e robustez, mas seu formato parece se importar mais com a estética do que com a proteção da tampa traseira. Outro detalhe que me incomodou nessa traseira foram esses falsos extratores de ar. Não fazem nenhum sentido, nem estético, nem funcional. Ainda aqui no para-choque nós encontramos também os sensores de ré, que são de série nesse carro. E logo abaixo do sensor central nós temos a luz de neblina traseira. Na minha opinião, uma grande bola fora desse carro foi a ausência de limpador para os vidros traseiros. Algo imperdoável em um carro que custa R$ 105.800 e que em breve irá custar R$ 115.800. As lanternas traseiras também são bonitas.
Elas contam com uma faixa em LED que começa nas laterais do carro e seguem por toda a traseira. E na base das lanternas nós temos uma outra faixa vermelha com os mesmos padrões geométricos que encontramos na lateral do carro, e passa uma leve sensação da iluminação ser 3D. A abertura do porta-malas pode gerar confusão em um primeiro momento. Geralmente o botão ou a maçaneta de abertura ficam no centro do porta-malas, mas no Dolphin Mini encontramos a câmera de ré nessa posição. O botão de abertura da tampa fica na lateral direita do carro. O problema não está nem no posicionamento lateral desse botão, que é algo que até dá para acostumar. O problema maior está no tamanho desse botão, e também pelo fato desse botão estar posicionado muito baixo, na mesma altura da iluminação da placa. Abrindo a tampa, temos acesso ao porta-malas de 230 litros. É menor do que o porta-malas do Volkswagen Up e do Renault Kwid, porém, ele é maior do que o porta-malas do Fiat Mobi. Vemos uma maior atenção da BYD em relação ao acabamento pelo fato da forração plástica cobrir toda a parte interna da tampa, algo que não encontramos na grande maioria dos seus concorrentes compactos e nem em carros mais caros. O tapete do porta-malas também tem uma espessura muito boa, e até mesmo melhor do que o de carros de categorias superiores. Pelo fato das baterias ficarem no assoalho, não sobrou muito espaço para o step, mas o carro vem com um kit de reparo temporário de pneu, assim como acontece com o Dolphin Plus. Abrindo a porta traseira, temos um acabamento simples, mas de qualidade. Os plásticos são rígidos, mas trazem uma textura interessante e sem rebarbas. As maçanetas são bonitas e contam com uma pintura brilhante em azul nessa versão. A atenção aos detalhes também foi muito boa, já que essas maçanetas trazem um batente de borracha para diminuir o barulho ao soltá-la. O cuidado com o acabamento também continua na região central e no apoio de braço, que contam com material macio ao toque e costuras aparentes, algo inexistente em seus concorrentes, e que não encontramos nem nas portas traseiras de um Virtus exclusivo de R$150 mil. Logo abaixo há um pequeno porta-objetos, mas nós não temos espaço para alto-falantes. Apesar da boa largura de 1,71 m, esse Dolphin Mini leva apenas 4 passageiros. A promessa da BYD é que em um futuro próximo o Dolphin Mini já saia de fábrica com espaço para 5 ocupantes. Os bancos são em couro sintético de boa qualidade e lembram muito os do Dolphin, inclusive contando com uma pequena abertura para que os ocupantes da segunda fileira possam ver o que se passa logo à frente. O entre-eixos de 2,50 m não é tão grande quanto outros carros que concorrem na sua faixa de preço, mas é bem maior do que de todos os outros subcompactos, inclusive de carros que saíram de linha, como o Uno, o Gol e até maior do que o do New Fiesta Hatch e New Fiesta Sedan. Além de 2,50 m ser uma boa medida de entre-eixos para um subcompacto, o aproveitamento desse espaço é muito bom. Eu tenho 1,83 m na posição mais baixa e recuado ao máximo, minhas pernas ficam no limite, quase encostando nos bancos da frente. Agora, mesmo com o banco dianteiro totalmente recuado, se ele estiver elevado, ainda vai sobrar um espaço surpreendente aqui para as minhas pernas. Apesar de ser um carro alto, o espaço para minha cabeça é apenas suficiente. A base do vidro elevada pode incomodar os passageiros que gostam de deixar o braço apoiado nessa parte da porta. O espaço para os pés é bom, e o assoalho plano deixa os ocupantes ainda mais confortáveis, mas não temos nenhuma porta USB para os passageiros. Pelo menos o carro traz um porta-objetos que é integrado ao apoio de braço, carregador sem fio e porta-objetos frontal, criando um desenho bastante interessante. Agora vamos para a parte da frente. O desenho interno do carro traz elementos que nós encontramos no Dolphin e no Dolphin Plus. O acabamento das portas dianteiras segue o mesmo padrão das portas traseiras, com plástico rígido de boa textura e material macio ao toque. Os comandos do vidro são os mesmos que encontramos no Dolphin de entrada. As maçanetas das portas da frente têm o mesmo capricho das maçanetas traseiras. Os bancos dianteiros também são muito parecidos com os bancos do Dolphin, e são bastante confortáveis. Mas a primeira coisa que surpreende aqui na frente é perceber que os bancos do motorista contam com ajustes elétricos, algo completamente inesperado pelo preço do carro, já que nem o Dolphin de entrada traz esses ajustes elétricos. E tem muito carro aí de 180, 190 mil reais que também não tem banco com ajuste elétrico. Outra boa surpresa é que o banco do motorista tem uma grande amplitude de ajuste da altura, podendo ficar bem baixo ou muito alto. O banco elevado ao máximo até passa uma impressão de estarmos no SUV compacto. A parte superior do painel é toda em plástico rígido. Apesar do aspecto simples, esses plásticos têm boa textura e também contam com os mesmos elementos geométricos que encontramos na lateral e na lanterna traseira. Outros elementos aqui no painel também criam a impressão do carro ser mais luxuoso do que ele realmente é, como as bonitas saídas de ar em azul e laranja, além do escrito BYD Design, que também está presente em outras partes da carroceria. Mas é na parte central do painel que o Dolphin se destaca dos seus concorrentes. Há uma faixa macia ao toque, que lembra uma camurça, e corre por toda a extensão do painel e conta com relevos diferenciados, e isso deixa o visual da cabine muito melhor.
O volante é idêntico ao do Dolphin. Ele traz couro sintético com costuras aparentes no aro, base achatada e um bom encaixe para as mãos. As molduras são em black piano e os botões são os mesmos encontrados no Dolphin de entrada, com exceção do botão da câmera de 360 graus, que não está presente nesse carro. Esse volante também conta com ajuste de altura e profundidade, enquanto o Dolphin de entrada de R$150 mil só traz um ajuste de altura. Vai entender a dona BYD. Passando pelo painel de instrumentos, temos a impressão de que ele é maior do que o que nós encontramos no Dolphin e no Yuan Plus. Mas as coisas não são tão simples assim. A tela de LCD que mostra as imagens é bastante pequena, lembrando até a tela do BYD D1, um carro que eu vou trazer para vocês em breve aqui no canal. Já o mostrador de velocidade, consumo instantâneo, carga da bateria e potência são bem mais simples e utilizam LCDs estáticos, que se acendem e apagam de forma parecida ao de um relógio digital, e funciona mais ou menos como o painel digital do novo Kwid, do Kwid restilizado e do Kwid elétrico. A outra estrela aqui do interior é a central multimídia. Com 10,1 polegadas, ela é um pouco menor do que a do Dolphin, que tem 12,3 polegadas. As diferenças praticamente acabam por aí, já que essa central também é giratória, roda o Android como sistema operacional, traz GPS nativo e conta com uma loja de aplicativos que permite a instalação de alguns apps compatíveis com o sistema Android. É literalmente um tablet instalado no painel. Através dessa multimídia, controlamos todas as funções do carro. Ela tem um SIM card embutido e pode receber o mesmo tipo de atualização que você recebe no seu celular, utilizando a rede 4G ou Wi-Fi. A câmera de ré tem uma boa definição e conta com linhas dinâmicas, algo raro de se ver nessa faixa de preço e até em carros de categoria superior. Próximo ao volante, encontramos o botão de partida e abaixo da central temos o mesmo conjunto de comandos que equipa o Dolphin e o Dolphin Plus. Nesses comandos estão concentrados o controle de câmbio, os seletores de modo de condução, o modo de freio de estacionamento automático, o pisca-alerta, ar-condicionado, desembaçador frontal e traseiro e, por fim, o ajuste do volume da multimídia. Por falar em ar-condicionado, você só pode controlá-lo pela multimídia, o que eu acho bem inconveniente e acaba tirando a atenção do motorista. Apesar do ar ser digital, ele não é automático. A regulagem de temperatura e a velocidade do ar se dá por níveis de resfriamento e aquecimento, e não por ajuste de temperatura específica, como nos outros BYDs. Abaixo desses comandos temos duas saídas de ar. No porta-objetos logo abaixo temos uma tomada de 12 volts, uma porta USB do tipo C, uma entrada de cartão microSD e uma porta USB do tipo A. Já no console central temos um carregador de celular por indução, algo que também não está presente no Dolphin de entrada. Os dois porta-copos têm um excelente tamanho e são melhores aos que nós encontramos no Dolphin e no Dolphin Plus. O apoio central é bastante elevado e traz o mesmo material macio ao toque das portas e do painel central, que utiliza o mesmo tipo de tecido que encontramos no Dolphin. A descida do porta-luvas é suave, mas a BYD esqueceu de instalar uma iluminação lá dentro. Outros itens inexistentes nessa faixa de preço são os dois para-sóis com espelho e iluminados por LED, iluminação em LED no teto com acionamento capacitivo e 3 alças de teto. Ao volante, o Dolphin Mini agrada na cidade. Apesar da potência ser de 75 cavalos, o torque de 13,7 kgfm é um pouco maior do que o torque do motor Firefly 1.3, que equipa o Argo, o Cronos e a Estrada. O 0 a 100 em 14,9 segundos também é próximo ao do Renault Kwid elétrico, mas fica atrás do Jaque JS1 e do Caoa Chery iCar. Em relação aos carros a combustão, o Dolphin anda mais do que o Uno e Mobi, além do torque ser bastante superior, e isso torna a condução mais agradável. Um fato a ser observado é a quantidade crescente de reclamações sobre pós-venda da marca, a garantia nebulosa de itens importantes e falta de peças de reposição. Então eu acho que a única coisa que pode atrapalhar o sucesso desse carro a longo prazo é a própria BYD. Se a fabricante resolver essas questões, ela tem tudo para se tornar uma das maiores e melhores marcas do Brasil. Antes da BYD anunciar o preço oficial do Dolphin Mini por R$ 115.800 e R$ 105.800 para quem fez a pré-reserva, era especulado que esse carro fosse custar R$ 99.800 e R$ 89.800 para quem comprasse na pré-venda. Se ele realmente tivesse chegado nesses valores, eu seria um potencial comprador desse carro, já que o Dolphin é um carro moderno, traz itens de segurança, conforto e tecnologia impensáveis para essa faixa de preço, de R$ 90 a R$ 100 mil.
Apesar do banho de água fria que todo mundo levou quando a BYD anunciou o preço oficial, eu acho que 105.800 é um bom valor para esse carro, né, por tudo que ele oferece. Agora, por 115.800, talvez valha mais a pena pensar no Dolphin de entrada, já que ele é um carro maior, né, mais confortável e principalmente tem um motor mais potente e uma autonomia maior também. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, meus amigos. Vocês também ficaram decepcionados com o preço do Dolphin Mini? Teriam um carro desse? Acham que já é hora de ter um carro elétrico na garagem ou é mais prudente aguardar um tempo? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. Por hoje é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!